é aprendendo a viver com sabedoria. Aprendendo a viver com sabedoria. A gente vai passear um pouquinho nesse tema. Hoje não vou ser tão, digamos assim, como é que eu vou usar essa expressão? Porque o que é que acontece, queridos? Quando a gente vai construindo um entendimento das coisas, a gente tem que primeiro fazer lastrear. Nós temos que dar um lastro para que a gente raciocine corretamente as coisas de Deus. E muitas vezes acontece que as pessoas têm um conhecimento, mas não encaixam esse conhecimento novo. Por exemplo, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. A única coisa que a pessoa sabe sobre Jesus ressuscitou é que ele ressuscitou. Mas o que isso implica, não sabe. Então, muitos dos conhecimentos bíblicos que temos hoje no nosso entendimento de cristianismo terminam sendo barquinhos soltos, sem leme, em um mar entregue ao vento. Desse jeito. Então, Jesus ressuscitou, que bom. Jesus voltará, que bom. Ele está comigo, que bom. É tudo coisa solta. E resultado, quando ele vai para o dia a dia, para o chão da realidade, aí é briga dentro de casa, aí é dívida no orçamento, aí é filho desobediente. É uma confusão na vida. Só que as doutrinas estão tudo certinhas. O sujeito acredita certo e vive errado. Como é que pode? Não, mas é Deus que é perfeito, eu não sou perfeito. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma distância absurda entre aquilo que está escrito e a vida que a pessoa vive. Então, nós vamos tentar nos aproximar e nós vamos mexer com coisas bem profundas aí, viu? Coisas da vida, né? Uma coisa simples. Por que é que você gosta de gastar além do que ganha? Fique tranquilo que você não vai tomar bronca. Estátua. Vamos lá, pessoal? 1, 2, 3. Parabéns para você nesta data querida. Vida ser estátua. Muitos anos de vida. Vive Hilário! Você merece, rapaz. Então, o que acontece? Por que as pessoas gostam de gastar? Não é porque gastam. É porque elas gostam e fazem o que gostam. Então, são coisas complexas e que trazem as dívidas, que trazem as brigas, que trazem ao mau testemunho, ou seja, que trazem... Então, a gente vai começar raciocinando do seguinte modo. Vamos raciocinar assim. Sempre se fala em vida abundante. Para muitos, a vida abundante é a vida com Cristo. O sujeito aceitou Jesus, então já tem vida abundante. Porque Jesus entrou no meu coração... Então, aquela tristeza foi embora, a angústia foi embora, a depressão foi embora, está tudo certinho. A palavra afirma que Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13, não preciso botar aí, vocês conhecem esse texto. Mas e o meio? Jesus é o princípio e o fim, e ele não é o meio, não é? Bom, para você tirar dúvida, aí está o alfabeto grego. Você vai ver a primeira e a última letra. A primeira é alfa, a última é ômega, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, kappa, rho, lambda, mu, nu, pi, ri, si, rho, sigma, tau, omicron. Peraí. Aí tem que abrir o olho. Rho, sigma, tau, upsilon, phi, xi, psi e ômega. Então está lá, alfa e ômega. Do alfa para o ômega tem um monte de coisa. Jesus é o alfa e ômega, exato. Ele me salvou e me leva para o céu. E no meio, eu ferro todo mundo, eu gasto tudo que eu quero, eu chamo todo tipo de palavrão, eu tenho... O problema nosso não é a fé, é a vida. Crente não tem problema com fé, tem problema com vida. Como viver? Porque como crer, é só abrir a Bíblia e crer. Sim, mas não é assim que funciona. Por isso a gente vai trabalhar isso. Eu coloquei ali alguns pensamentos. Uma pessoa nasce, eu sei que alguns não vão conseguir enxergar, eu acho melhor fazer exame de vista ou vir para frente. Pode vir para frente e resolve, não precisa fazer exame de vista, vem para frente. Uma pessoa nasce porque Deus escolheu antes da fundação do mundo, né? Jó conta na sua passagem, diz assim, é isso, Sônia, gostei, Sônia, é isso aí. Quem mais? Aerofria?
Quem quiser fazer exame de vista, vem à frente aqui também já faz um bom exame de vista. Jó fala assim no seu livro, ele diz assim, que eu preferia ser um aborto. Ele diz isso, eu preferia ser um aborto. Ou seja, ele estava reclamando da vida, preferia ser um aborto. Mas, tirando isso, que Jó não era um aborto, toda pessoa que nasce, nasce o quê? Porque Deus escolheu antes da fundação do mundo. Toda pessoa, Deus já sabe, já tem um plano antes que a pessoa nasça. Aí ela nasceu, Deus já tem um propósito para a vida da pessoa. Só que ela nasce com um propósito, eu coloquei ali. Depois a pessoa nasce de novo. Você acabou de ouvir a oração de Mateus dizer o Senhor, obrigado. E ele agradeceu pelo seu novo nascimento, pela salvação, por o Senhor ter me plantado. Então ele orou pelo segundo nascimento dele. E foi o que aconteceu com Amanda, com Júnior. Ou seja, nasceu da barriga da mãe, mas depois nasce de Deus. Perfeito. Agora ele recebe a eternidade por meio de Cristo. Se você, quem tem um filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus, João 3. Então ele vive, agora ele vai existir. Ele tem vida eterna e vai viver. Ele vive. Depois de um tempo, essa pessoa morre. Até aí, novidade nenhuma. Então entra na vida eterna. Ok. Cristo foi o início da vida física. Por quê? Porque tem um propósito. Foi o início da vida espiritual, por quê? Porque nasceu de novo. E concedeu a vida eterna, era o final daquela vida, que vai ser eternamente com Cristo, a pessoa nunca mais há de perecer. Até aí, essa é a matemática. Nasceu porque Deus quis, nasceu de novo porque Jesus concedeu, morreu e está eternamente com Cristo. Mas e o entre o nascer e o morrer? E entre esse início, entre o fim, entre esse alfa e esse ômega, como é que funciona? Aí eu queria que você lesse esse versículo de João 10:10. Vamos ler? 1, 2, 3 já? Texto conhecido. E eu coloco que a vida abundante começa com a expulsão do ladrão. Bom, e aí você tem que ter uma coisa óbvia. Uma pessoa que não tem Cristo Jesus jamais vai ter vida abundante. Jamais. Pode ter muito dinheiro, muitos bens, muitos amigos, muita bebida, muitas posses, todos os carros. Rafael conheceu um camarada que tem mais de 100 carros na garagem. Ele tem um estacionamento, então não é mais garagem, né? Ele tem... Quanto carro? Não dá vida abundante. Bens não moram dentro de você. Só produzem uma sensação dentro de você. O bem não entra. Então, a vida abundante, no entanto, começa quando o ladrão... Quem é o ladrão? O ladrão não vem senão para roubar. Satanás quer roubar paz, roubar felicidade, roubar harmonia, roubar tranquilidade, roubar a saúde. Tudo isso aí você já sabe, texto conhecido. É um assunto, até agora, um assunto que eu estou dando base, portanto, é um assunto básico. Mas será que Deus tem interesse que vivamos de modo correto? Ou será que basta crer e pronto? Aí entra uma coisinha que você conhece com o nome de discipulado. Você sabe o que eu estou falando. Uma pessoa que tem uma fé, mas não tem uma prática. O discipulado entra em quê? Entra na prática. O ensino entra na fé, o discipulado entra na prática. Então, alguns textos bíblicos. Mateus 5,13. Vamos todo mundo ler? 1, 2, 3 já? Ora, se o sal vier a ser insípido, ser pisado pelos homens. Isso é o 13. No 14 ele fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode, tal. Observe uma coisa interessante. Vós sois o sal de quê? Vós sois a luz. Portanto, eu não sou sal para mim, nem luz para mim. Você não é sal para si, nem luz para si. Você é luz para o mundo. Então, você já observa que esta pessoa que é sal e que é luz, ou seja, que ele tem uma serventia não para si. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 14, 7 e 8, que você já viu esse versículo, já citei aqui, nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Você viu isso aí, o resto você já sabe, se vivemos, etc e tal. Portanto, o texto já está dizendo que a nossa existência tem conexão com a terra e com o mundo. Verso 16, 2 versículos depois do 14, diz o quê? Pode ler 1, 2, 3? E glorifiquem.
palavras de Jesus, Sermão do Monte, primeiro discurso dele. Abriu o discurso, já vai falando: brilhe a vossa luz diante dos homens. Opa, então Deus tem interesse de aproximar você de pessoas que não prestam, que prestam, mas sozinho não. Deus tem interesse de colocar você diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, é possível que você esteja perto de alguém e não vejam as boas obras, porque não tem boas obras. É possível que você seja uma pessoa pensando só em si, não entendeu que Ele colocou você como luz do mundo e sal da terra. Ou seja, Deus, quando pegou você, estava pensando na terra. Deus, quando você estava pensando no mundo. Por que Deus colocou Mateus na estação 1? Porque Deus estava pensando nos outros. Porque podia botar na estação 2, tanto faz. Existe estação 2 não. Mas entenda, qualquer lugar, tanto faz para Mateus, o Senhor ia prover. Mas ele estava ali porque tinha uma pessoa que tinha que ser ele e botou ele lá. Então sempre a nossa vida está conectada ao que Deus quer fazer no outro. Filipenses capítulo 1, verso 27, vocês vão ler só a parte amarela. Somente para que quer que eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, você está vendo aí, deveis portar-vos dignamente, mas não para aí. Esse 15, eu queria que a gente lesse o 15 até o final da parte amarela. Vamos ler todos juntos até o final da parte amarela? 1, 2, 3. Repreensíveis e sinceros, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E agora eu leio o resto, porque Paulo tem uma preocupação. A preocupação de Paulo é preservando a palavra da vida, ou conservando, ou guardando, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão. Então observe, ele está dizendo que a gente está no meio de uma geração corrompida, não vai nos tirar da geração corrompida, não vai nos levar para mosteiro, não vamos nos isolar. Alfredo diz, eu vou sair do emprego porque lá é terrível. Então fica lá. O lugar de ficar onde é ruim. Porque o lugar ruim precisa de exatamente uma pessoa como você, Alfredo. Então é evidente que ele não saiu de lá por causa disso. Esse conceito é lógico. Agora, aí imagina ele falar, Senhor, me guarda naquele lugar. Quantas orientações eu dei a Alfredo e Alfredo? Quantas dezenas de orientações eu dei sobre trabalho, ele estando lá. Por quê? Preservando a palavra da vida para que eu me glorie não ter corrido em vão. Ele não quer correr em vão. Você não quer perder a sua carreira porque Deus não vai te tirar de lá. Não vai. Então você tem que se esforçar para tornar útil a tua estada lá, que tenha uma utilidade para aquilo que Deus quer. Então você observa, a vida não é apenas crer, mas não é de jeito nenhum. A sua fé, a sua vida não se encerra quando você creu e nem chegou ao ápice quando creu. De jeito e maneira. Agora ela vai se desdobrar. Colossenses 1, verso 10 é o versículo que eu mais gosto. É um texto áureo para mim, vamos todos ler, porque eu gosto pra caramba desse versículo, e deveria ser uma meta para todo mundo. Colossenses 1,10. Para que possais andar de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 4 coisas maravilhosas. A primeira delas é andar de modo digno. E 1 Tessalonicenses 2, verso 12, diz, exortamos, consolamos e admoestamos. 3 insistências para que você viva de modo digno de Deus, que eu vos chamo para reino e glória. Então, essas coisas aqui, eu coloquei ali. Então, vida abundante não é somente o que você sente dentro de você, ou é a própria presença de Deus em você. Há um chamado necessário para você compreender o que é a maneira digna. O que é um modo digno? Quer ver? Qual é a maneira certa de discordar de marido?
Qual é a maneira certa de falar do erro do marido? Claro que os maridos estão pensando, não existe maneira certa de falar. Toda maneira de discordar de mim está errada. O senhor está me revelando aqui, eu vou dizer quem foi que o senhor... Tem uns maridos aqui que estão... Um ali de azul mesmo pensou isso agora, né? Mas, hein? Maridos não é, exatamente. Posso contar a piada que tu contou na liderança, Luzerne? O Zé estava espirituoso na segunda-feira, de uma maneira fantástica. Eu vou lhe poupar. Rapaz, eu até agora não esqueci aquele negócio. O que a gente começa a entender? Que muitos dos nossos procedimentos de vida são procedimentos completamente antibíblicos e anti-Deus. Tem gente acostumada a resistir à autoridade. Ele vai trabalhar, mas ele é crente. O sujeito fala em língua. Mas quando ele vai trabalhar, ele implica com a gerente, implica com o secretário, implica com todo mundo que está acima dele, briga com todo mundo. Existe isso lá na sua empresa, Barão? Como é que pode um negócio desse? Porque o sujeito tem fé e não tem vida. A fé resolveu os problemas dos conflitos de crença. Mas a fé não perpassou as outras esferas e chegou à existência. Ficou na cabeça da metafísica, na compreensão metafísica. Eu vou para o céu. Mas a desgraça está na terra. Tu vai para o céu, mas a desgraça está na terra. Aí você vai para seminário de escatologia. Irmão, eu já pensei várias vezes em falar de escatologia aqui, né, para os irmãos. O irmão devendo um tubo de dinheiro, brigando em casa, eu falando do anjo, da besta do Apocalipse e um bocado de coisa. Tem sentido o negócio? Quanto mais você foge do mundo real, mais você separa a fé da vida. O sujeito crê muito e vive pouco. Vocês não estão entendendo o que eu estou... Amém? Deus quer você vivo, irmãos. Deus quer você vivo. Deus quer você uma testemunha. Fique tranquilo, irmão. Queria que você dissesse para a pessoa do seu lado, quando Deus acabar a tua missão, Ele te leva. Fala para a pessoa aí. Quando Deus acabar a tua missão, Ele te leva. Tem gente que pegou um exame, o resultado de exame hoje, meu Deus do céu. Acabou de ouvir uma frase dessa. Está acabado. Ele te leva sim, querido, porque quando ele te levar, é porque tu acabou a missão. Tem que te levar mesmo. Ah, mas o caixão é apertado, tu não vai ver, fique tranquilo. Oxi. Deus quer, queridos, até matar algumas pessoas, Deus quer. Sim, claro. Por que Deus quer matar alguns cristãos no mundo? Para provar para que vai ficar vivo, que pela fé se morre. Sim, senhor, tem um bocado de crente morrendo. Você sabe quantas pessoas são perseguidas por ano no mundo? Alguém sabe o número? Levante a mão quem sabe o número. 170 mil pessoas no mundo. É gente pra caramba perseguida no mundo. Quantos morrem por amor ao evangelho? Alguns. E foi Deus que quis? Sim, Deus quis matar. Porque quem fica vivo fica... que coisa impressionante é essa, rapaz? Só pode ser verdade Jesus e se converte. Como acontecia no Coliseu, em todas aquelas situações lá. Existe uma história de Blandina, depois você pesquisa essa história, a história de Blandina, uma escrava, que sabe como foi que ela morreu? Depois que ela sofreu muito, soltaram o javali, furaram ela toda. Ela era uma escrava, mas ela não negou a fé. Aí, por último, era em Lyon, isso aconteceu em Lyon. Por último, aquele Coliseu, né? Eu tinha um nomezinho, me ajuda com uma palavra assim, aquele circo, né? Aquela arena, é isso aí, brigadão. Aquela arena em que ela estava lá, ela já toda ensanguentada, então o carrasco começou a chorar e não conseguiu matá-la. Chorando, e o pessoal chorando, porque ela estava resistindo ao sofrimento, já estava toda acabada, ela fez, fique tranquilo. É para você me matar. Ele falou para matar. E ele chorando, ela pegou a espada dele, botou em pé e se jogou em cima da espada e morreu.
Porque ele ia matá-la. Ele recebeu a ordem, mas não tinha coragem, ela chorando. E aquela turma lá, foi a turma que encheu a igreja se convertendo, indo lá. E Inácio de Leão conta isso. Então, Deus, muitas vezes, Ele tem interesse na vida da pessoa, seja na vida, seja na morte, na vida. A forma como morre é vida. A forma como ela está na arena é a vida. A forma como Mateus está na reunião é a vida. Por que Antônio vai aparecer numa reunião, numa live lá para dar um alô para Mateus, se não for um propósito para as outras pessoas que estavam na reunião? Por acaso Mateus precisava do oi de Antônio? Claro que não. Ele estava aqui na semana passada, era evento dos missionários. Antônio liga para Mateus: ô Mateus, vem para cá, rapaz. Não, rapaz, não posso ir não tenho tempo não, mas Niles e o Wellington vão aí. Tá bom, tchau, desligou o telefone. Ele precisava ali falar com o Mateus? Ou com o Antônio? Não. Ele precisava da aprovação do Antônio? Não tem nada a ver. Mas Deus tinha algum interesse nos outros da reunião. É sempre assim a vida. Deus está com você, onde está, por causa dos outros. Ele está com um interesse de alcançar os outros. É tão verdade que tem um casal aqui que só está aqui porque eu estando em Panambi. Olha que maluquice. Eu estou em Panambi, aí Antônio e Carlos se ligam: Niles, a gente quer ver um local aí, você pode recepcionar a gente? Eu, vixe, rapaz, justamente quando eu estou em Panambi. Wellington, chama Mateus aí, vai recepcionar ele e Carliston. Aí Mateus pegou o carro, os dois pegaram o carro e foram recepcionar. Foram no Manaim. Não vou nem dizer que é seu concorrente, que não é. Não tem condição nem de chegar ao chulé lá do negócio. Aí, mas foram no Manaim. De lá não gostaram, saíram para o Eco Resort. Quem levou eles para o Eco Resort? A comissão também, viu? Depois eles querem até a comissão para eles dois. Estou brincando, pelo amor de Deus, se acostume que eu sou brincalhão. Eles então vão no Eco Resort. Alô? Vão no Eco Resort, os dois. Fazem uma amizade. Mas por que Deus queria isso? Como Ele mesmo já falou, para você estar aqui hoje. Vai pensar uma doideira dessa. Então, Deus está, quando está movendo Ele, está pensando em você. Agora, quando moveu você, está pensando nela. E quando está pensando... Então, existe uma... Deus tem a vida da pessoa na mão para produzir algo com a vida da pessoa. Você está entendendo? Isso você já sabia, mas não tinha raciocinado desse jeito. Deus não nos deixou vivos para sermos monumentos ao fracasso. A vida é dura, querido. Sim ou não? A vida é difícil, é dura. Então Deus é perverso? Eu coloquei em vermelho. Deus não nos deixou vivos por perversidade. E eu coloquei em azul ali. Deus não nos matou e levou tão logo fomos salvos. Porque Ele ama demais, Ele ama as demais pessoas do mundo. E somos nós o agente de expressão de Cristo. Por que Ele não leva todo mundo à sua igreja? Porque a igreja tem uma missão. A sua vida, a forma de você viver, falar, ser profissional, agir, pagar suas contas, entrar na padaria, falar com a mulher do caixa, perguntar o nome dela. Tudo isso faz parte de uma existência que Deus tem interesse. Deus está investindo pra caramba na sua vida. Quem estava na última conexão passada agora, terça-feira? Quem estava? Todo mundo quase. Está na conexão passada. Deus preparou uma palavra para você, deu a você, mas Ele, para poder lhe dar essa palavra, Ele escreveu essa palavra lá atrás com um cara chamado João. E quem foi que João escreveu? De um cara chamado Tomé. A história de Tomé chegou a João, que chegou a mim, que chegou a Mateus, que chegou a fulano. Então há um interesse de Deus de investir para que as vidas sejam vidas de verdade. Hoje, há os que só falam do Evangelho, mas não vivem nem experimentam. O Evangelho para estes consiste apenas em palavras. Vamos ler 1 Coríntios 4, 20, 1, 2, 3 já? Então, para você que está sentado aqui, você tem que pensar mais nas coisas práticas. Dias atrás, uma das discípulas que está aqui presente, foi lá em casa conversar. Eu não lembro exatamente o assunto que ela foi conversar. Vou conversar alguma coisa lá. Mas a gente começou a conversar, não sei o quê. Fernanda até falou, conversa com o Niles e tal. Fernanda estava ocupada. E eu conversando, assuntos práticos da casa. Aí o que eu fiz? Eu levantei e saí andando pelo meio da casa para mostrar a
calha do meu telhado. Irmãos, o que uma calha do telhado pela mãe do guarda tem na Bíblia? Isso? Não. Eu vou mostrar a calha, porque a calha está aqui. Entrei na casa de Fernandinho, saí mostrando um monte de coisa. Passados mais ou menos uma semana, um pouco menos de uma semana, essa discípula mandou: Niles, eu entendi. Eu estou modificando um bocado de coisa, eu estou limpando aqui. Eu vi uma goteira que está acontecendo na minha casa. Por sinal, mande aí o telefone do cara da calha. Eu mandei. O que aconteceu naquele momento? Eu estava falando sobre zelo e cuidado. O que adianta falar de teoria de zelo e cuidado se eu não mostrar zelo e cuidado na minha casa? Então eu vou mostrar, eu troquei essa calha. Está vendo aqui? Aqui estava, isso aqui é essa corrente. Então, como é que a gente vai pregar teorias e a vida continuar uma draga? Eu só estou hoje, essa noite, mostrando para você o seu foco, depois que você aprende as coisas de Deus, é na vida. É no quarto de dormir. É na sua forma de proceder. A vida é a sua Bíblia. A sua vida é a sua Bíblia. Amém? Quem são estes que, infelizmente, só têm palavras? São os que não têm vida. São esses que acabei de falar. Que estão, infelizmente, o número está subindo de pessoas que têm palavras, mas não têm vida. Tito, capítulo 1, verso 16. Vamos ler esse texto bíblico, 1, 2, 3. E reprovados para toda. Hoje um discípulo me disse uma coisa muito legal. Ele disse que na conexão dele, todas as mulheres se vestem e se comportam igual. Você entendeu? Mais ou menos. Alguns não entenderam. Quem não entendeu? Porque não é para entender, todo mundo entenderam. Você entendeu? Mais ou menos, né? As mulheres se vestem com decência e tratam uns aos outros da mesma maneira, cordial, com decência, com postura correta. Como é que isso foi ensinado? Eu nunca preguei isso aqui. Eu nunca preguei isso aqui. Se preguei, uma vez preguei. A vida de um ensinou a vida do outro, que ensinou a vida do outro, e o discípulo falou: todos têm um padrão só de tratamento. A vida ensinando. Por isso que o texto diz: confessa que conhece a Deus, mas nega com a obra. Fala uma coisa e vive outra. Coisas que vocês já ouviram, que eu estou falando hoje, mas eu estou falando. Não é somente para ser o alfa e ômega que Jesus veio. Jesus veio para quê? 1 João 3, 8, vamos ler? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Vamos lá agora. Para destruir as obras. Vou falar uma coisa forte na sua vida agora. Se existe uma prisão na sua vida, uma prisão, algo na sua vida que te prende a um mau comportamento, a uma existência pobre, uma existência antibíblica, pode ter certeza que é cheiro do diabo na tua vida. Você precisa de luz de Deus sobre essa área da tua vida. Maledicência, por exemplo, fofoca. O sujeito, ele, ao ouvir a palavra aqui, eu não estou pregando sobre fofoca, mas o Espírito chega para você e fala: rapaz, eu adoro a novela, viu? Eu amo novela, não sei o que eu vou fazer para me livrar de novela, meu Deus do céu. Aí a novela produz conversa, a conversa estica e multiplica, e eu aprendi a fofocar com novela, contando novela. Vamos imaginar que seja isso. Onde é que você vai ver uma pregação se livrando da novela? Procure no YouTube, livrando-se da novela, você não vai achar. Mas quando o Espírito Santo começa a falar que a sua vida está incompatível com a sua fé, aí você começa a consertar essas coisas que ninguém vai pregar. Porque tem a ver com a vida da pessoa. Me lembro de uma vez que nós fomos visitar uma família que tinha uma necessidade, queria conversar, e quando chegamos para conversar, sabe qual era o problema daquela família, daquela pessoa?
não sei se eram caixas e mais caixas de telenovela. Telenovela não, de novela escrita, como é o nome que dá? Fotonovela, exatamente. Caixas e mais caixas de fotonovela. Eu me lembro que, por incrível que pareça, eu já li também. Revistinha de fotonovela. Estou confessando aqui. Mas eu tinha 17 anos de idade, né? Cheio de fotonovelas e livrinhos de contos daqueles casos de romance, sexo, não sei o que, não sei o que. Como é o nome? Larissa, sei lá o nome desse negócio. Sabrina, não sei o que, tudo lá. Uma montanha, irmão. O que eu estou falando com isso, me veja, onde você vai ouvir uma pregação livrando-se de fotonovela? Não vai, você pode digitar, não tem. E como foi que isso foi? A pessoa foi liberta disso. Sabe o que acontecia com isso? A pessoa lia e criava fantasia, era presa na fantasia. Olha só, a pessoa vivia lendo e criava um mundo de fantasia e essas fantasias torpes. Então, como é que você vai pregar sobre isso? Como é que funciona? Então, às vezes você tem uma prisão, mas não sabe o que é prisão. Não sabe o que é prisão. Por isso que a gente tem que pregar a palavra e trazer para a prática. Senão a pessoa fica no abstrato, a besta do Apocalipse, o sete dragão, as 144 mil. Não existe isso. A gente tem que descer para a prática para você fazer uma análise da sua vida. Estes que não vivem o evangelho, quase sempre é porque estão presos em algum pecado. 1 João 3,9, leia esse texto forte aí. 1, 2, 3 já. Perfeito. Voltando, portanto, já entendemos que temos que ter vida, já entendemos que temos que viver vida abundante e já entendemos que o cristão não é só fé. A fé do cristão está demonstrada na vida. Isaías 1,19, todo mundo junto? Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. De novo, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Você vai viver grandes coisas se você ouvir para praticar essas coisas e vai ser o melhor da terra, diz a palavra de Deus. O melhor lhe espera. Vamos lá, todo o Antigo Testamento é reservado a mostrar qual o caminho da vida guiada por Deus. Agora eu vou entrar numa outra subdivisão. Onde é que está o caminho da vida abundante? Onde é que está aquilo que Deus quer para você no Antigo Testamento? Peraí. Exato, você vai entender. Como é que se vive na vida profissional no Antigo Testamento? Como é que se vive com relação a pai e mãe no Antigo Testamento? Está tudo lá. Por quê? Porque o problema no Antigo Testamento não é a instrução. O problema no Antigo Testamento é o coração das pessoas. O judeu não era nascido de novo. Ele tentava obedecer para ser salvo. Isso não funciona. No entanto, a palavra está lá. Por exemplo, versículo que a gente sempre cita demais. Mas a vereda, bora lá? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Mais e mais. Onde é que está esse versículo? Antigo ou novo? Antigo, Provérbios 4,18. Não tem jeito. O caminho de Deus está todo lá no Antigo Testamento. Só que o judeu e a pessoa do Antigo Testamento não conseguia praticar de jeito nenhum, porque não era nascido de novo. Então nós vamos hoje, agora, por conta que eu já abri essa segunda parte, nós vamos ler um texto bíblico, está todo na tela, é o Provérbios capítulo 3. E você vai ver, é claro que eu não vou dar para explicar tudo hoje, mas eu vou só mostrar para você a quantidade de ideias que tem esse texto, de apontamento sobre a vida da pessoa que tem esse texto. E é um texto de instrução para a vida. E esse texto está em Provérbios 3, a gente vai ler. Os homens vão ler os textos ímpares e as mulheres vão ler os textos pares. Então, os homens começam lendo comigo assim, vamos lá? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. As mulheres. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. As mulheres.
Os homens, confia no Senhor e não te estribes. Antes de a gente continuar, deixa eu voltar aqui só para você ver a quantidade de coisas em um texto tão curto. Capítulo 1, capítulo 3, verso 1 diz: não te esqueças dos meus ensinos, ou seja, vamos comer Bíblia. Falar português, claro, vamos comer Bíblia, vamos aprender tudo de Provérbios, vamos aprender tudo dos caminhos de Deus. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Ó, esquecer é memória, coração é alma. Memória é aquilo que muitas vezes eu falo, decorado textos e textos. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão aqui. Quem esta semana decorou um novo versículo? Pode levantar. Fique tranquilo que eu não vou pedir para você falar, não. 2 pessoas, 3 pessoas decoraram um novo versículo. 4, 5 pessoas decoraram um novo versículo. Isso aqui é o quê? Não esqueças do memória. Decorar, memória. Eu comecei a decorar João em grego. Aí depois era correr demais para meu cérebro, eu parei com esse negócio aí, não tinha condição, né? Mas, assim, eu quero exercitar a memória. Fernanda decorou João 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 15 ela decorou todinho. Depois esqueceu, né? Mas, quando eu apareci na vida dela, ela ficou tão tocada aqui. Né? Memória, é bíblico. Memorizar a Bíblia é bíblico. E ficar apaixonado, ou seja, guarde no coração os mandamentos, é quando você lê e chora. Né? Você lê, eita, que texto, porque estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem o presente, isso aqui já é a alma, nem o presente, nem o e já você está guardando, é o coração guardando, eu estou sentindo, isso no versículo só. No verso 2, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Quantos querem viver bastante tempo? Digam amém. Então tem que decorar a Bíblia. E tem que ler com intensidade. Tem que ler assim, ó, cuspindo. E que maravilha, Deus, que coisa linda. Tem que ler assim. Não é ler assim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem tem nada disso. Verso 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve a tábua do coração. O que é isso? Fazer o bem e ser fiel. Quem já foi traído por colega de trabalho, por não sei o que, por cachorro, gato, papagaio. Quem já foi traído? Levanta aí, quem já foi traído? Legal. Não vou pedir que os que foram traídos, quem devolveu com a mesma moeda, levante a mão. Não faça isso não, que você vai se queimar. Não pode. Porque você foi traído, mas você é fiel. Se ele vier de volta ali, quiser, você fala, tudo bem, eu perdoo, mas eu não quero mais contar com ele. Para com essa besteira que não tem na Bíblia. Se ele pedir amizade de novo, você fala, Jesus, o senhor quer me matar? Reclama com o dono do cara. E aceita de novo. Por quê? Porque Jesus quer. Fidelidade e fazer o bem. Ser fiel e fazer o bem. Os irmãos acham... Não, isso é besteira, eu vou falar besteira. Cara. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, se você for fiel e se você fizer o bem. As duas coisas. Aqui, ó. Teve um testemunho de fazer o bem. Ele pensou... Eu não posso dizer quem é a família de discípulo, não, né? Aí... Não, mas foi a Forte Leve que deu. Ele chegou e falou assim, eu quero dar para uma família de discípulos. Aí ele falou, pois não. Quem é? Uma família que tem 4 filhos, adotou agora, não sei o que, tal. Aí eu passei a conta peguei a conta de... Ele falou, Niles, peça a conta de Bia. Eu peguei a conta de Bia, passei para lá. Aí Erivelto estava conversando comigo sobre dinheiro. Olha que coisa, não foi? É um negócio muito... Deus é divertidíssimo. Ele estava falando de dinheiro. Capaz, estou vivendo pela fé. E eu olhando aquele negócio assim. Deus tem feito proezas, maravilhas. Olha o que aconteceu. Ele contou... Posso falar? Contou um milagre lindo.
E eu falo, que coisa linda. Mas quando chegou o telhado inteiro de energia solar, ele falou, ó, que Deus fez assim. Eu falei, varão, você ganhou um telhado de energia solar que a Forte Leve vai dar de graça. Vou brincar assim, o outro milagre desapareceu? Não, porque cada um é um toque de Deus, do mesmo cuidado. Aí ele, rapaz, o que eu falo? Eu falei, o nome de seu pai é Deus. Só isso, falei isso. E agora a Bia e Erivelto ganharam energia solar gratuita na casa deles, né? E o camarada que se lembrou deles, não se lembrou, foi o Espírito Santo. Ele falou que foi o Espírito Santo, então não vai dar parabéns para ele, não. Mas vamos lá, vamos dar um parabéns aí. Mas não, ele se lembrou, ganhou mais uma e ganhou a sociedade numa empresa milionária. Pronto, aí ele. Aí você pergunta assim, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Vá aprendendo o que é ser fiel e fazer o bem. Você acabou de ver o versículo, ó. Não te desampares, fazer o bem e ser fiel. Está escrito. Irmãos, eu estou falando de coisas práticas que saem do texto. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não calce, não se fundamente no que você sabe. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, levante a mão aqui. Quem este mês de agosto, estamos no dia 17. Nesses 17 dias, levante a mão. Quem ficou doente. Levante a mão, estique assim para aparecer o sovaco. Estica a mão para aparecer o sovaco. Quem ficou doente? Deixa a mão para cima. Deixa a mão para o sovaco, eu ver o sovaco. Tem gente que tem problema no ombro, o negócio levantar. Fique a mão para cima e abaixe a mão. Só fique com a mão para cima quem agradeceu a gripe e a doença. Quem não agradeceu, vai abaixando a mão. Senhor, mantenha, por favor, pelo menos 5 mãos para cima, Senhor. Baixa a mão, fica a mão para cima quem agradeceu. Obrigado. Você está vendo que a questão não é doutrinária? A questão é prática. Você ficou doente. Reconheça em todos os seus caminhos. Senhor, obrigado porque eu fiquei doente. Depois o Senhor me explica, tá? Tão simples fazer essa oração. Senhor, obrigado por ter ficado doente. Depois me explique, tá? Aí 3 dias depois, cadê a explicação, Jesus? 4 dias, cadê a explicação? Você pode pedir a explicação. Ele pode dizer, eu não vou dar. Tudo bem. Mas você agradeceu. Você reconheceu. Então você observa que nós estamos falando a fé e a vida. Quem conecta? A sua vida que conecta a fé e a vida. Você que tem que conectar. Vamos continuar lendo para eu terminar. Verso 7, quem é que vai ler? Os homens, né? 1, 2, 3 já. Verso 8, as mulheres. 9. Vamos ver se vale a pena obedecer esse texto bíblico. Verso 10, as mulheres. Volta aqui. Verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Irmãos, quantas vezes eu me achei o cara? Quantas? Você sabe uma das razões que eu estou naquele grupo de pastores? Você sabe uma das razões? Eu participo, escrevo. Amanhã eu vou escrever sobre um tema. Aliás, amanhã não. Quando chegar em casa, eu não vou dormir. Porque amanhã eu vou ter que apresentar um resumo. Intolerância religiosa. Assunto extremamente bíblico, né? Imagine, eu vou escrever um resumo e 7 da manhã eu vou viajar. Eu vou virar a noite escrevendo esse resumo agora. Mas sabe para que eu estou lá? Para ver o tamanho da minha incompetência. Se lembra que eu falei para vocês na última macro que tinha um cara que escreveu 12 páginas só sobre Gênesis 4:6?
O cara escreve gramática hebraica e gramática grega. Ele fala o Salmo 23 todo em hebraico. Quando eu vejo ele falando em hebraico, eu falei, sua mosca que pousou. O resto eu não falo aqui no microfone, já sabe. Não sou nada. E eu me achei. Eu já me achei, tem umas vezes que eu sou um cara. Eu escrevi 3 livros. Tu pagou pelo livro, rapaz. Não vendeu nada. Se tu implorasse, não vendiam. Não compravam. Bobão. A gente se acha por bobagem. Roupa, a gente está mais bonito. Você acha que está bom. E cortou o cabelo e anda assim. Né? É bizarro, é bizarro. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quanta gente acha que é o cara, meu Deus do céu. E a Bíblia fala, qual é o segredo? Qual é o oposto de achar-se? Qual é o oposto? Você viu 2 coisas ali no verso 7. Qual é o oposto disso? Temer ao Senhor, se apartar do mal. Então, você observa, eu não estou nem fazendo aplicação, eu estou só mostrando a vocês o quanto a gente tem que crescer com esse estudo aqui de quinta-feira, na próxima quinta-feira. Porque nas próximas quinta-feira eu não vou fazer genérico assim, não. Eu estou sendo genérico só. Eu vou pegar um tema assim, ó, pá, morte. Quem tem medo de morrer vai se resolver numa quinta-feira dessa. Ou então morre, estou brincando. Morte, vai se resolver com a morte. Ah, não posso ir para velório, que não sei o que eu tenho medo de defunto. Vai resolver, porque a Bíblia tem solução para tudo. A Bíblia tem uma resposta que você nunca mais vai ficar com bobagem e dizendo que é crente, com as coisas que não faz sentido. Você tem que morrer para herdar a vida eterna. Mas isso eu explico lá numa quinta-feira dessa aí. Continue com medo da morte até lá, senão você não vai vir na quinta-feira, né? Você entendeu o que eu quero dizer? O Senhor está te chamando para a vida abundante. O Senhor está te chamando para a plenitude. O texto restante eu leio na próxima semana. E vou ler finalmente isso aqui para encerrar. Tá? A vida abundante é um estilo de vida. Você pode ler o resto? Conforme Deus, conforme a sabedoria já revelada. Vida abundante é isso. Vida abundante é um estilo de vida conforme Deus, conforme a palavra, conforme a sabedoria já revelada, conforme a capacidade que Deus te dá de viver o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, a sabedoria do Provérbios tem um versículo todinho falando de Jesus, que ele é sabedoria, mas 1 Coríntios 1, 30 diz o quê? Mas vós sois dele em Jesus Cristo, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Jesus Cristo ensina você a sabedoria para viver e enfrentar qualquer coisa da vida. Jesus Cristo ensina caráter, dikaion no grego, justiça é caráter. Toda vez que você vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você interpreta assim, buscai primeiro o governo de Deus e o caráter do reino. É isso aí. Justiça é caráter. Então, Deus colocou Jesus para você aprender sabedoria, aprender a viver, aprender caráter, aprender com qual tipo de pessoa você vai ser, santificação, uma pessoa santa com o caráter de Deus, e por fim, uma pessoa salva em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos deu Cristo Jesus, que é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém?